Mas tem cumprimentos aqui também, tá? Inicialmente, quero cumprimentá-la pela excelência da apresentação, consoladora, elucidativa e que chama a todos. Perguntar quem fez a pergunta. Tudo bem? Obrigada pelas palavras, pelo carinho. Fico feliz que você possa ter se sentido bem e, de alguma forma, tocado, emocionado. Eu também. Bom, eu confesso que eu não tenho essa informação. Essa informação foi passada por Divaldo, mas nós não temos essa informação, nenhum livro, nenhuma obra, onde nós possamos conversar, dialogar, de uma certa maneira, atestar, em decorrência de uma obra, uma informação. Mas nós sabemos do gabarito, do entendimento, da clareza, da lucidez e do espírito que Divaldo Franco representa. Então, logo, vamos considerar como sendo uma informação verídica pela pessoa e pelo aquilo que ele representa dentro da humanidade. Eu acho que é extremamente possível e eu acho que é extremamente necessário. E por que eu digo isso? Quando nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem leu devem se recordar de que Jesus teria tido também ali nas proximidades do nosso planeta, teria estado aqui, teria visitado o continente europeu, tendo a oportunidade de avaliar como estavam os corações de todos aqueles que tiveram ali a oportunidade de ouvir a Boa Nova, de conhecer o seu Evangelho, e ele ali demonstrou um certo entristecimento por ver que a sua mensagem havia sido, de uma certa maneira, esquecida. E foi quando o anjo diz: Senhor, vamos visitar, vamos conhecer aquele novo continente. Quem sabe ali não pode ser a futura árvore do Evangelho. E ali ele teve a oportunidade de conhecer a nossa América do Sul e, com isso, houve o descobrimento do Brasil e nós, por isso também, como uma oportunidade de aqui termos uma nova formatação de pessoas com um passado diferenciado, longe daquele ambiente de vaidade, de conflitos, de guerras, um mundo diferente, uma nova geração de espíritos para que nós pudéssemos trabalhar em nossos corações. Então, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus já esteve aqui outras vezes. Concordam? Logo, me parece razoável, agora, em que a Terra está passando por um processo fundamental de mudança de ascensão na escala evolutiva, então, agora, vejam a magnitude dos momentos que Jesus esteve aqui. Quando ele era como se o continente fosse uma saída para aquela situação que o nosso planeta vivenciava. E agora, momento de ascensão, onde ele está diretamente envolvido nesse processo. Então, me parece extremamente viável, me parece verídico e me parece necessário, porque nós estamos naquele momento crucial, onde a Terra pode e vai, a Terra vai ascender, isso é fato. O que pode é retardar um pouco mais, um pouco menos, como diz o livro A Gênese no capítulo 18, os tempos são chegados, onde diz que aqueles que desejam obstaculizar o progresso podem retardá-lo um pouco, mas não podem impedir, porque quando chega o momento do progresso, serão como arrastados pela corrente e serão levados e não vão conseguir impedir que o planeta ascenda, porque é a necessidade do planeta. Então, me parece que é extremamente relevante, viável, necessário e crível, tá? Embora não esteja numa outra obra, como essas outras passagens de Jesus, essas proximidades de Jesus na Terra, como nós vemos no livro A Caminho da Luz e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito obrigada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Evelyn, ou eles entenderam tudo, ou buguei. ou bugou a mente deles, né?
Se vocês não perguntarem, a Evelyn vai encerrar. Aí ela vai embora. Vocês podem perguntar até meia-noite. Ave Maria. Né? Quer fazer uma pergunta, Gabriel? Vamos fazer Ao assim. vivo, né? Ao Eu vivo. ia dizer o seguinte, já que nós, sobre o tema da palestra, espero que todos tenham se compreendido, se sentindo tocados, vamos abrir de uma forma geral. Perguntem uma dúvida, algo que vocês gostariam, fora de qualquer tema que vocês eventualmente tenham necessidade ou queiram perguntar, perguntem. Se nós pudermos contribuir de alguma forma, tá? Então fiquem à vontade. Gabriel. Eu vou aproveitar então o momento sábado e domingo. No domingo, né? Domingo nós tivemos a oportunidade de te conhecer, né? E nós estávamos conversando sobre a necessidade da volta das atividades presenciais das casas, né? Que após esse momento de pandemia, onde as casas estiveram fechadas, as dificuldades que nós estamos ainda vivenciando, das casas retomarem as suas atividades, né? E o público retornar ao modo presencial, né? Nós estamos aqui em pleno carnaval, né? Nos disponibilizando a estarmos aqui presentes, né? Você fez uma viagem, né? O Hamilton naquele dia saiu 4h30 da manhã de Curitiba, chegou à tarde aqui na nossa cidade, né? Onde a gente agradece esse esforço para estar aqui. E a gente conversava justamente sobre essa necessidade de nós estarmos novamente no ambiente presencial, porque por mais que nós tenhamos a oportunidade de te ver virtualmente, mas conhecer, estar presente, poder dar um abraço e poder trocar essa energia, ela é muito importante, né? E aí, se você puder falar um pouquinho, né, disso que a gente vinha falando, né, e linkar um pouquinho com esse tema que é tão bonito, né, porque quando o consolar precisa do contato. Você não tem como, até tem, né? Você pode fazer isso também virtual, e na pandemia nós utilizamos muito isso, né? Mas agora nós precisamos desse contato, né? De realizar esse consolo também de forma presencial, pegando, né? Encostando, chegando próximo. Excelente a colocação do Gabriel. E me permita, Gabriel, falar em dois aspectos. Falar sobre o aspecto do trabalhador, do voluntariado e do aspecto daquele necessitado, do assistido e do frequentador, porque me parece que é uma dificuldade tanto dos que trabalham na casa, que nem sempre nós conseguimos fazer com que todas as atividades retornem exatamente como eram, exatamente por uma carência dos trabalhadores, de todos aqueles que desempenhavam as atividades, e também dos assistidos, que muitos agora querem estar na tranquilidade da sua casa, recebendo ali a assistência, recebendo a instrução, participando dos cursos e não querendo estar na casa. Então, acho que são duas visões diferenciadas com o mesmo problema e que podem ter soluções distintas. Então, vamos primeiro para a solução do trabalhador. Aqui eu vou ser muito franca. Para mim, isso é falta de comprometimento e responsabilidade para com Cristo. Por quê? Eu posso fazer muito estando na minha virtualidade? Claro, mas eu não devo estar só na virtualidade. Eu não assumi um compromisso com Deus, comigo e com o meu próximo, para consolar, para amparar, para auxiliar, para abraçar? Porque agora eu quero ficar na comodidade do meu lar. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não nos entregamos a tudo verdadeiramente. Eu tenho um amigo que me falou algo, de vez em quando eu toco nesse assunto, porque me serviu de exemplo. E eu procuro também, porque quando eu vejo as coisas, eu procuro colocar na minha vida. E ele me disse uma coisa que eu acho interessantíssima. Ele me disse assim: Evelyn, tudo que eu faço na minha vida, eu dou o meu melhor. Em tudo. Ele disse, é interessante que no Brasil, quando as pessoas nos pedem alguma coisa, nós normalmente dizemos assim, eu vou fazer o possível. Nos Estados Unidos, eles dizem, I will do my best.
que significa, eu farei o meu melhor. E ele disse, é muito diferente de você fazer o possível e de você fazer o seu melhor. E uma coisa que eu passei a fazer na minha vida é, eu vou dar o meu melhor em tudo aquilo que eu fizer. Eu não faço mais ou menos, eu dou o meu melhor. E aí, trazendo para a doutrina espírita, Jesus faz o possível ou Jesus dá o seu melhor? Dá o seu melhor. Por que que nós queremos que Jesus faça o seu melhor por nós? Nós queríamos o máximo de consolo, nós queremos o máximo de amparo, nós queremos o máximo de felicidade, nós queremos tudo o máximo melhor. Que ele faça, ai de Jesus, que descanse um dia e esqueça de estar cuidando da gente. Mas eu posso dar o possível. Ele faz o melhor dele. Ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso melhor. Vocês merecem o meu melhor. E aí, depois que eu ouvi isso, eu falei, a partir de hoje, eu vou dar o meu melhor em tudo. E como isso fez diferença na minha vida? Por quê? Um exemplo. Às vezes, estou em casa, os meus filhos pedem alguma coisa. Nossa família, um amigo, nós muitas vezes dizemos assim, tá, eu vou fazer. Poxa, mas eu estava tão cansada, eu não queria muito fazer isso. Mas tá bom, já que você está pedindo, eu vou. Isso é fazer o possível. Poxa, pensar, eu não posso fazer, eu não estou. Por que que eu sempre tenho que pensar em mim, não no outro? Porque eu sempre quero a minha comodidade, não o outro. Não, minha filha, eu posso fazer. E se entregar, vamos, vou fazer o meu melhor. Se eu vou estar lá com você, eu vou estar sorrindo, eu vou estar aproveitando, eu vou estar, ou seja, eu vou estar dando o meu melhor. Então, quando eu passei a fazer isso, eu digo, eu não vou dar simplesmente uma aula qualquer. Eu vou dar a melhor aula que eu puder dar naquele momento. Com as minhas limitações, que são muitas, mas naquele momento, agora, vocês estão tendo o meu melhor. Eu tenho certeza que não é o que vocês merecem muito mais, mas vocês tiveram hoje o melhor que eu podia dar. Isso, Gabriel, é comprometimento. Então, se eu assumir um compromisso para consolar, para amparar, eu posso consolar virtualmente? Claro, deve. Você pode e deve consolar de todas as formas possíveis e imagináveis, mas não deixar o presencial, que é tão necessário para que nós possamos estar nessa condição, como ele disse, é tão gostoso abraçar, amparar, auxiliar. Então, para mim, ainda é um comportamento passivo, vem a nós, auxílio, mas falta responsabilidade, comprometimento e, principalmente, entendimento dos compromissos assumidos para com o Pai, para com a humanidade, para consigo. Então, eu não consigo falar muito boazinha nesse ponto. Assistido. Aí é um pouco diferente. Porque o assistido ainda nem sempre tem a consciência do que representa a casa espírita. Muitos chegam, eu ouvi falar dessa casa, mas não têm a noção do que isso aqui representa. O centro espírita é um hospital. O centro espírita é uma escola. O centro espírita é um templo. O centro espírita é um lar. O centro espírita é uma oficina de trabalho. Isso aqui representa muito. Não é a mesma coisa quando você está estudando com pessoas. Eu posso estudar por uma palestra, eu posso estudar por um curso que a Evelyn ministra, posso. Hamilton me falou uma coisa e é a mais pura verdade. Evelyn, eu estou há alguns anos ministrando o ESD 3. Em nenhum dos ESDs é a mesma coisa. Todas as vezes eu aprendo algo diferente. Por quê? Porque o convívio, você ouve, as pessoas elucidam, as pessoas trazem as suas experiências de vida, você cresce com a história do outro. Então, essa troca, esse convívio, agrega conhecimento a quem está aqui, eleva o nosso espírito. Coisa que se eu estiver sozinha numa casa assistindo uma palestra, lendo um livro, eu não tenho. Eu sempre fui autodidata, porque nem sempre tinham cursos, mas por que tem que ser uma coisa ou outra? Agrega. Continua sendo autodidata, continua aprendendo sozinho, mas não deixa de aprender com o que a casa oferece. Aqui é um hospital.
Por mais que eu faça um tratamento espiritual virtual na minha residência, por exemplo, aqui nós temos numa UTI, num home care, nós temos todos os equipamentos que nós temos no hospital? Não, tem o estritamente necessário para manter a vida. Mas, num caso de UTI, de emergência, eu tenho que estar no hospital. Aqui é um hospital espiritual. A quantidade de equipamentos utilizados a nível espiritual para assistir a pessoa é infinitamente maior do que o tratamento que ela faça na sua casa, um evangelho no lar. Significa que eu tenho que só estar aqui ou só estar lá? Não. Significa que quando eu estiver lá, eu tenho que aproveitar os recursos que eu estando no lar, eu tenho. Um evangelho no lar, uma irradiação à distância, enfim, o que eu puder, uma enfermaria espiritual. Mas eu tenho que estar aqui para que eu possa usufruir de mais benefícios e assistência espiritual que a casa me proporciona. Aqui é também uma oficina de trabalho. Lá em casa eu fico só ouvindo. E trabalhar, filho? Tu só queres mais uma vez receber, receber, receber? Aqui o JEP eu já sei, eu já pesquei tudo. Estuda, assiste, equilibra, acolhe, ampara, cuida desse coraçãozinho sofrido. Tá bem? Estuda, filho. Precisa estudar. Iluminar a consciência. Aí estuda, é de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem PEAD, tal. Aí, nesse meio tempo, meu filho, está na hora de trabalhar. Está na hora de crescer do lado moral, crescer o intelecto, mas a moralidade é arregaçando as mangas. Você recebe tanto de Deus, Ele faz o seu melhor, não está na hora de você fazer o seu melhor? Aqui é a oficina de trabalho, precisamos de instrutores, de dialogadores, até do GEM, precisamos, venha trabalhar. Oficina de trabalho. Então, quando o assistido compreende o que a casa representa, fica mais fácil entender que é importante também estar aqui. Não é uma coisa ou outra, é agregar. Aqui é um templo. Evelyn, eu só posso orar na casa espírita? Claro que não, nós sabemos disso. Que o que vale é o quê? O sentimento. Mas, muitas vezes, as pessoas na sua casa, ninguém sabe a condição da sua casa, não tem tanta conexão. Às vezes, chegam aqui num ambiente desse, consegue se concentrar, elevar o pensamento, ampliar a concentração, entrar em sintonia, recebe um passe, uma energia espiritual, magnética, tudo isso é o quê? A oportunidade de usar o templo, nesse viés, o templo espírita, para se conectar, ampliar a sua conexão com o Pai. E aqui também é lar, porque aqui nós somos acolhidos e recebidos com amor. Lembro agora das palavras do nosso querido presidente, ao referir-se à nossa Larinha. Porque Larinha fica na recepção. E você não comentou, ele disse, Evelyn, ele até comentou uma situação particular dele, onde ele exemplificou como foi importante a forma como ele foi recebido, num determinado local, e ele disse, o centro espírita é a mesma coisa. As pessoas chegam aqui doentes do seu coração. Imagina se uma pessoa está na porta e recebe, tá, muito bem-vindo, pode entrar. Como se fosse uma linha de produção. Sem um sorriso, sem um acolhimento. Aqui é um lar. Todos nós somos irmãos. Aqui nós nos sentimos acolhidos, amparados, fortalecidos. Nós recebemos um abraço, um acolhimento, um aperto de mão. Nós nos sentimos em família. Às vezes, nós não temos isso no nosso lar, mas nós temos aqui. Outra coisa que eu acho espetacular, quando o Hamilton disse, Evelyn, uma coisa, olha eu falando da história da vida das pessoas, mas já que foram poucas perguntas, o tempo me permite. Vou eu falar da vida do pobre do Hamilton. Hamilton me contou que ele era testemunha de Jeová. Me corta, hein? Me corta. Ele disse que era testemunha de Jeová. E uma das coisas, por isso que eu digo, cada religião é maravilhosa e tem coisas maravilhosas para nos ensinar.
Basta termos olhos de ver, ao invés de sair criticando quem não pensa como nós. Olhem que coisa espetacular das Testemunhas de Jeová. Lá eles têm o hábito, nós sabemos disso, de saírem, de criarem laços entre os partícipes, entre aqueles que participam do credo. Lá, a pessoa tem uma pizzaria, todo mundo, ele até deu esse exemplo, eu acho, todo mundo compra e come naquela pizzaria, para ajudar, criar laços. As pessoas vão de duas, em duplas, na casa das pessoas, tudo vai criando laço. Aí ele disse que quando ele chegou na casa espírita, ele se sentiu um pouco desconfortável, aquilo fez um pouco, enfim, ele não se sentiu muito bem, quando ele percebia que as pessoas chegavam aqui, aí faziam seus trabalhos, enfim, suas aulas e tudo, depois todo mundo dava tchau, cada um ia para sua casa. Só iriam se ver depois uma semana de novo. Aí ele disse, poxa vida, mas cadê essa irmandade, esse lar, essa família, essa união? Aí, eu sinto falta disso. Aí, ele tinha experiência lá, Testemunha de Jeová, ele disse, eu vou começar a implementar isso. Começou ele com a Larinha, a chamar as pessoas, poxa, vamos comer uma tapioca lá, que por sinal deliciosa, adorei. Vamos comer uma tapioca lá na casinha das tapioqueiras? Não é assim que chama, mas eu esqueci o nome. As tapioqueiras. Vamos lá, vamos comer, tomar um sorvete, dos 50 sabores. Delícia de maracujá e de abacaxi, adorei. Pois muito bem, vamos. E aí, estreitando os laços, ontem eu já fui me levar para passear na pracinha, adorei. Gente, mas ela disse, nós fazemos isso com as pessoas. Claro que nós percebemos aqueles que se abrem, mas vocês percebem que isso é uma família? Lembremos que a nossa verdadeira família não é a consanguínea, é a espiritual, que decorre de laços de afetividade. Quem não é meu irmão, minha irmã, hoje pode ser-la, pode ser um amanhã, depende de mim. Então, Gabriel, quando nós percebemos tudo o que representa esse ambiente, nós deixamos de querer estar só nas nossas casas. Só que, Evelyn, como fazer para voltar? Me parece passar essa informação. Tudo o que isso aqui representa para que as pessoas sintam, eu quero estar aqui. Eu tenho necessidade de estar aqui por tudo que essa casa me representa. Então, para uns, me parece que falta essa compreensão. Para outros, mais responsabilidade e comprometimento. Muito obrigada. Tem mais pergunta. Mais uma. Vou falar. Fui na pracinha ontem. Na beira-mar, né? Na beira-mar, na feirinha. Ainda comprei esse look ontem. Eu ainda comprei, e a pulseirinha. E falei, já vou estrear amanhã. Viu só? Faço mais uma. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco sobre as mortes coletivas que vem acontecendo no nosso país, a necessidade e como consolar essas pessoas mesmo à distância. Que tema, hein? Muito bom. Esse tema, eu vou falar primeiro, porque o assunto é grande. Eu vou falar primeiro das mortes coletivas individualmente e depois das mortes coletivas em época de transição, tá? Então, as mortes coletivas, elas, segundo a doutrina espírita, elas podem ser, num primeiro caso, um resgate coletivo. Nós não erramos individualmente em algumas situações? Nós não podemos errar em família, por exemplo? Nós não podemos errar em coletividade? Olhem o que diz a doutrina espírita. Determinadas pessoas erram em coletividade. E quando elas erram em coletividade, elas erram na sua condição como cidadãos. Que, como todos nós como cidadãos, em tese, precisamos ter uma determinada postura,
perante a sociedade ao qual nós estamos inseridos. E quando nós agimos em sociedade de forma contrária à nossa condição correta e adequada de cidadãos, a necessidade de resgate, surge a necessidade de um resgate coletivo. Então, todos aqueles espíritos que erraram coletivamente, escolhem ou precisam resgatar coletivamente, tá? Por isso, a necessidade desse desencarne coletivo. Então, a espiritualidade tem um trabalho hercúleo, não é fácil, reunir todas essas pessoas naquele mesmo ambiente. Isso é uma situação. Todas as pessoas que desencarnam em resgates coletivos estão resgatando coletivamente? Não. A grande maioria, sim, mas existem pessoas, espíritos que pedem para desencarnar naquela condição, para evoluírem mais rapidamente, como uma condição de prova, não estão pagando nada, não estão resgatando nada, mas pedem um desencarne mais sofrido, um desencarne mais difícil, para ascender espiritualmente. Então, quanto mais dolorosa é a morte, mais a pessoa se eleva no fim da vida. É como se ela desse um salto evolutivo na hora do desencarne. Porque, claro que é mais difícil uma morte, um desencarne coletivo por acidente, uma morte repentina, do que uma morte onde vai havendo um desfalecimento gradual dos órgãos. Tanto é que o estado de perturbação espiritual é maior, o tempo para o desligamento do corpo perispiritual é maior e o despertar no plano espiritual é mais demorado. Então, é uma morte mais difícil. Então, há quem peça para ganhar esse salto evolutivo, tá? Em regra, é isso que reflete o desencarne coletivo. Só que em época de transição, tem um adendo. Porque em época de transição, como nós falamos ontem, é época de convulsão. E a lei de destruição, ela é indispensável em época de transição. Porque há necessidade de uma evolução rápida. A humanidade, ela precisa evoluir em poucos anos, o que ela demoraria séculos para evoluir. E como eu posso fazer a humanidade evoluir em poucos anos, o que ela demoraria séculos? Com a lei de destruição. Porque quando ocorre a lei de destruição, há uma convulsão não só externa, há uma convulsão nos nossos corações. Quando está tudo bem, nós estamos absorvidos no eu, no meu interesse, nas minhas coisas, no meu compromisso. Quando acontece um desencarne coletivo, eu levanto a cabeça. Nossa, que coisa, isso me penaliza profundamente. Como será que eu posso ajudar? Eu posso orar, eu posso contribuir financeiramente, o que eu posso fazer mais? Nesse momento, surge em nós a fraternidade universal, o amor, a necessidade do consolo, a vontade do consolo. E nós saímos da nossa condição de egoísmo e adentramos na caridade, na fraternidade universal, que é o objetivo de todos nós. O coroamento é nos vermos como irmãos. E isso acontece comigo, com cada um de nós, fazendo com que a humanidade evolua em poucos anos, adquire essa consciência. Então, em época de transição, como existe a necessidade de nós evoluirmos rapidamente, meus amores, período de transição é pouco tempo. Período de transição é em torno de 400 a 500 anos, o período total de transição planetária. Quando a Gênese foi escrita, diz lá, Kardec diz que os espíritos disseram para Kardec, na época que ele estava escrevendo a Gênese, nós já estávamos há 100 anos na transição. Então, nós estamos aqui, 250 anos na transição. Está lá no livro da Gênese, no último capítulo. Tá? Então, já estávamos há 100 anos. Olha, então nós já estamos aí com 250. Então, temos ainda mais o que? Uns 250? É muito pouco tempo. É muito pouco tempo para a humanidade passar a ser tudo aquilo que nós comentamos antes, todas aquelas características do mundo regenerado. Então, tem que correr, embora que a gente tenha que fazer essa humanidade crescer. E a lei de destruição, ela é talhada para isso. Significa dizer, então, Evelyn, que nos mundos elevados, nós não vamos precisar
ter a lei de destruição dessa forma, porque as pessoas já serão evoluídas, com certeza. É exatamente isso. Por isso, então a lei de destruição é uma lei que não se aplica a todos os mundos? Errado. Porque existem vários tipos de lei de destruição. Aqui, nós vivenciamos 2 tipos de destruição. A destruição física, que nós observamos, e a destruição interior do homem velho para renascer, para crescer um homem novo. Nos mundos mais elevados, como a evolução ela é constante, não existe essa lei de destruição como nós conhecemos, essa física, os cataclismos, mas essa interior da eterna e constante renovação e aprimoramento do espírito, essa é infinita. Então, a lei de destruição, ela sempre existe, mas ela é diferenciada conforme a necessidade do planeta. Então, como nós estamos em época de transição, não, Evelyn, então não vai parar? Não. Evelyn, isso é triste. Depende. Depende. Evangelho segundo o Espiritismo. Desgraça real. Item lá do capítulo 5. Como identificar a verdadeira desgraça? O nosso problema é, nós olhamos o fato. Não, olha a consequência. O bem está, muitas vezes, onde identificais o mal. E o mal está onde, muitas vezes, pensas ter o bem. Então, nós temos que verificar uma tormenta. É algo ruim a princípio, mas traz a calmaria, a serenidade, molha a terra, é o bem. Uma doença é ruim, mas qual é a consequência? A pessoa deixou, muitas vezes, uma vida de materialidade, se tornou uma pessoa mais espiritualizada. A destruição, para quem olha só o fato, é ruim, mas qual é a consequência? Uma humanidade mais humana e, consequentemente, um mundo regenerado mais próximo. Então, a lei de destruição, ela precisa continuar acontecendo. E tem uma outra coisa, eu não paro de falar, meu Deus do céu, é porque quando eu falo uma coisa, surge outra coisa. Diz lá, no livro A Gênese também, que a nossa visão ainda é muito estreita. No caso de uma morte coletiva, que foi a sua pergunta, ele diz, nós nos fixamos apenas no corpo. Ai, milhões de pessoas morreram. Só o corpo físico, gente. A pessoa continua viva, a vida é uma só. Na verdade, nós não temos várias vidas. Nós temos uma única vida. Temporariamente na matéria, temporariamente no plano espiritual. Mas a vida é uma só. O que é perder o corpo da carne? Se eu, ao chegar no plano espiritual, chego renovada, chego numa outra condição, posso usufruir do plano espiritual. Diz lá no livro Céu e Inferno, no depoimento dos espíritos felizes, no depoimento, não lembro qual era o nome dela, mas ela era amiga de Kardec e de Amélie. Aí, quando ela desencarnou, ela foi evocada. Aí, quando ela desencarnou, a esposa, Amélie, estava triste, entristecida, chorando por ela. Aí ela disse assim, minha amiga, não chore por mim. Você sabe o quanto é penosa a vida na matéria. Você sabe as agruras que eu sofri. Eu sou feliz agora. Tudo que eu vivo aqui é maravilhoso. Fique alegre por mim, porque eu cumpri o que eu precisava ter cumprido. Eu estou melhor agora do que quando eu estava aí. Sabe por que nós sofremos? Porque nós ainda somos muito egoístas. Queremos que a pessoa fique encarnada numa prisão, que isso aqui é um hospital, uma prisão. Quem já se elevou, ou quem já cumpriu o que tinha que cumprir, alcançou a liberdade. Nós temos é que ficar felizes, porque ele já foi, eu ainda estou aqui penando. Tudo é uma questão da forma como a leitura que nós fazemos de tudo aquilo que nos acontece. Então, resumindo, em época de transição, mais lei de destruição, seja um terremoto, seja chuva, seja uma pandemia, precisa, mas a consequência será o mundo regenerado. Obrigada, meus amores.